nosso analista Yuri Pita também faz uma análise sobre esse governo de São Paulo, o que deve acontecer a partir de agora, a partir de domingo, hoje já, então, com relação às eleições. Vamos ver o que diz o Yuri. A exemplo das pesquisas para a corrida presidencial, os levantamentos feitos para o estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral do país, prometem muita emoção. Não em relação a ter ou não ter segundo turno, isso já está consolidado, assim como a vaga de Fernando Haddad para a disputa do segundo turno. E, aparentemente, pelo que os três institutos estão colocando, Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos, associado ao candidato do PL à presidência Jair Bolsonaro, conseguiu fazer valer esse vínculo, que a gente chama no jargão de voto casado, e está garantindo um lugar no segundo turno. Com isso, a polarização nacional de Lula e Bolsonaro parece se reproduzir no estado de São Paulo. Rodrigo Garcia, do PSDB, partido que há 28 anos governa o estado de São Paulo, 7 eleições seguidas como o mais votado em primeiro ou em 2 turnos, não conseguiu fazer valer aparentemente essa força. Contava com apoio de prefeitos pelo interior do estado, mas acabou enfrentando 2 máquinas muito poderosas, não máquinas estatais, mas a máquina vinculada à força do petismo de Lula, recuperando eleitorado que perdeu ao longo dos últimos anos no estado de São Paulo, e a força do bolsonarismo, principalmente no interior do estado de São Paulo, mas também com força na capital. Seria algumas peculiaridades, algumas situações inéditas nessa corrida para o segundo turno do estado de São Paulo. O fato de o PT chegar em primeiro turno, se confirmado essa trajetória que o candidato do PT vem apontando nas pesquisas ao longo de toda a campanha eleitoral, embora Datafolha e IPEC colocam Fernando Haddad à frente de Tarcísio Gomes de Freitas, além da margem de erro, a Quest coloca essa vantagem de Haddad menor e com eventual possibilidade de Tarcísio na reta final até mesmo chegar em primeiro lugar, o que seria um feito, entanto, para um estreante nas urnas, um quadro técnico que, curiosamente, começou a ter maior projeção no governo federal ainda numa gestão petista, com Dilma Rousseff, conseguiu mais protagonismo na gestão Michel Temer ao cuidar do PPI e depois, finalmente, sendo alçado ao posto de ministro da Infraestrutura com Jair Bolsonaro, conseguindo manter uma visão técnica e uma imagem de técnico sem deixar de ter lealdade e proximidade com o presidente Jair Bolsonaro e com o campo mais ideológico do governo. Vai ser uma das eleições mais importantes a serem vistas nas corridas estaduais, além de ter essa exceção de um governador não conseguir estar à frente das disputas ou conseguir pelo menos garantir um lugar no segundo turno, o fato de quebrar uma hegemonia de 7 eleições seguidas para um só partido, que era o PSDB. Isso nunca em nenhum outro estado, desde a nova república, aconteceu aqui no Brasil. Obrigada, Yuri. A gente lembra que essa pesquisa IPEC foi registrada na Justiça Eleitoral e ouviu 2.000 pessoas entre o dia 29 e também este sábado, ontem. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança dessa pesquisa é de 95%. Rafael Cortes, cientista político, segue aqui com a gente. Cortes, a gente ouviu há pouco o Yuri falando sobre essa quebra de hegemonia que pode vir a acontecer a partir de amanhã, se essa situação que a gente vê, esses cenários que a gente vê nas pesquisas realmente se confirmar. Agora, o que explica Fernando Haddad liderando, então, o governo de São Paulo? A gente está acompanhando, então, essa pesquisa. Qual que é a tendência, qual que é a explicação que a gente está vendo com o Fernando Haddad, que desde o começo liderava, ele que não conseguiu se reeleger como prefeito de São Paulo e agora desponta como favorito para conseguir vencer as eleições como governador do estado de São Paulo? Muriel, o primeiro ponto está na sua pergunta, né? Na sua lembrança do desempenho do Haddad na eleição para a reeleição aqui para a Prefeitura de São Paulo, que traduziu um momento de rejeição ao petismo muito alto, né? E rejeição essa que começa aqui em São Paulo, tem muita intensidade aqui no Estado, né? E agora esse sentimento mudou um pouco, essa conjuntura política mudou e isso acabou beneficiando
a candidatura Haddad, que chegou perto, né, teve como ponto de partida uma espécie de piso que o PT tem no Estado, o maior representante da esquerda enquanto grupo político, naturalmente tem um mercado eleitoral quase que garantido. Aí a questão é por que ele conseguiu acima desse patamar? Acho que, em parte, tem a ver com o apoio, né, do Alckmin, do Márcio França, enfim, de nomes que no passado eram rivais do PT, e de um certo cansaço do eleitorado em relação ao PSDB, como você mencionou numa passagem anterior. O PSDB governa São Paulo desde 94, em alguma medida uma demanda por renovação, um certo cansaço, uma dificuldade de trazer um discurso novo, isso é natural que aconteça, e aí beneficiando a candidatura Haddad, que tem agora como maior desafio, né, reduzir esse antipetismo. É verdade que ele caiu comparado ao passado, mas ele ainda é muito expressivo. Então, numa campanha de segundo turno, seja contra Rodrigo Garcia ou contra o Tarcísio, a tendência é realmente de ser uma eleição muito disputada, vencida também voto a voto, porque a gente está tratando de um partido que tem um piso alto, mas também tem dificuldades de entrar no eleitorado aqui no Estado.